A tensão entre Donald Trump e Nicolás Maduro vai muito além de personalidades conflitantes. É uma disputa geopolítica que envolve as maiores reservas de petróleo do mundo, influência regional e bilhões de dólares em jogo. Durante seu primeiro mandato, Trump implementou as sanções mais severas já impostas à Venezuela e chegou a considerar intervenção militar. Mas o que realmente motiva essa obsessão americana em remover Maduro do poder? A Venezuela possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do planeta, com aproximadamente 300 bilhões de barris. Isso representa mais petróleo que a Arábia Saudita, Irã e Iraque juntos. Para os Estados Unidos, ter um governo hostil controlando tamanha riqueza energética representa uma ameaça estratégica inaceitável. Trump sempre enxergou a política externa através de lentes econômicas e frequentemente mencionava como o petróleo venezuelano poderia beneficiar empresas americanas com uma mudança de regime. Antes da crise, a Venezuela era um dos principais fornecedores de petróleo para os Estados Unidos, exportando mais de 1 milhão de barris por dia. A Citgo, subsidiária da estatal venezuelana PDVSA, operava 3 refinarias americanas e mais de 5 mil postos de gasolina. Quando as sanções cortaram esses laços, refinarias americanas tiveram que buscar fornecedores alternativos, pagando preços mais altos por petróleo de qualidade inferior. A ironia é que refinarias do Golfo do México eram especificamente projetadas para processar petróleo pesado venezuelano, tornando a substituição ainda mais custosa e ineficiente. A questão vai além do petróleo. A Venezuela se tornou ponto de influência para adversários geopolíticos americanos. A China emprestou mais de 60 bilhões de dólares ao governo venezuelano desde 2007, enquanto a Rússia fornece equipamentos militares e até mercenários do grupo Wagner para proteger instalações estratégicas. Para Trump, permitir que rivais estabeleçam base sólida no quintal americano representava a falha inaceitável da política externa. A presença chinesa é particularmente preocupante para estrategistas americanos. Pequim não apenas empresta dinheiro, mas constrói infraestrutura crítica, incluindo sistemas de telecomunicações, usinas hidrelétricas e fábricas de smartphones. A tecnologia chinesa permeia setores estratégicos venezuelanos, criando dependência que pode ser explorada para fins de inteligência. Empresas como Huawei e ZTE instalaram redes de telecomunicações que potencialmente permitem monitoramento e coleta de dados. Trump via essa penetração como ameaça direta à segurança hemisférica, especialmente considerando as crescentes tensões comerciais e tecnológicas entre Washington e Pequim. O fator migratório também pesa na equação. Mais de 7 milhões de venezuelanos deixaram o país, criando a maior crise migratória da América Latina. Trump, que fez do controle migratório uma bandeira política, via a remoção de Maduro como forma de estabilizar a Venezuela e reduzir o fluxo migratório regional que poderia eventualmente chegar às fronteiras americanas. A crise migratória criou efeitos dominó preocupantes. Países como Colômbia receberam mais de 2 milhões de refugiados, enquanto Peru e Equador implementaram controles mais rígidos. Para Trump, que prometeu construir um muro na fronteira mexicana, a instabilidade venezuelana representava potencial fonte de migração indireta. A influência de assessores linha dura moldou decisivamente a posição de Trump. John Bolton via a Venezuela como oportunidade de demonstrar força americana na região e frequentemente comparava a situação com intervenções anteriores no Panamá e Granada. Marco Rubio, com forte base cubano-americana na Flórida, conectava a questão à luta mais ampla contra regimes socialistas no hemisfério. Elliot Abrams, veterano das guerras civis centro-americanas dos anos 80, trouxe décadas de experiência em operações encobertas e mudanças de regime. Sua nomeação como enviado especial sinalizou que Trump estava disposto a considerar opções mais agressivas. A narrativa de combate ao socialismo ressoa profundamente com a base eleitoral conservadora. Trump regularmente usava a Venezuela como exemplo dos perigos do socialismo durante comícios políticos, conectando políticos democratas como Alexandria Ocasio-Cortez e Bernie Sanders às políticas que levaram ao colapso venezuelano. Imagens de filas para comida e inflação descontrolada se tornaram armas políticas domésticas poderosas. Essa estratégia retórica transformou a questão venezuelana em ferramenta de mobilização política, aumentando a pressão para ações mais decisivas contra Maduro. Existe também a questão crucial da credibilidade internacional.
Quando Trump reconheceu Juan Guaidó como presidente legítimo em janeiro de 2019, os Estados Unidos se comprometeram publicamente com mudança de regime. Mais de 50 países seguiram o exemplo americano, criando arquitetura diplomática complexa, onde embaixadas venezuelanas passaram a ser controladas por representantes da oposição. Para um presidente obcecado com projeção de força, aceitar que Maduro permanecesse no poder representaria derrota diplomática significativa que poderia minar a liderança americana em outras crises globais. O aspecto dos negócios também influencia profundamente a perspectiva trumpiana. Empresas americanas perderam bilhões em investimentos devido à nacionalização de ativos e deterioração das condições econômicas. A ConocoPhillips, sozinha, perdeu mais de 2 bilhões de dólares quando suas operações foram nacionalizadas em 2007, passando anos lutando em tribunais internacionais para recuperar investimentos. ExxonMobil e General Motors também tiveram operações confiscadas ou foram forçadas a abandonar o país. Para Trump, que frequentemente falava sobre proteger interesses empresariais americanos, a situação representava exemplo claro de como governos hostis prejudicam empresas americanas. A questão do narcotráfico adiciona camada significativa de complexidade. Altos funcionários venezuelanos, incluindo o próprio Maduro, foram indiciados por autoridades americanas sob acusações relacionadas ao tráfico de drogas. O Departamento de Justiça ofereceu 15 milhões de dólares por informações que levem à prisão de Maduro. Investigações revelaram que figuras como o vice-presidente Tarek El Aissami e Diosdado Cabello mantinham conexões com cartéis colombianos e mexicanos. A Venezuela se tornou rota de trânsito crucial para 80% da cocaína que entra nos Estados Unidos, com agências americanas documentando como o colapso institucional facilitou operações de narcotráfico em grande escala. A dinâmica regional também importa significativamente. Países aliados como Colômbia e Brasil enfrentam pressão migratória e instabilidade nas fronteiras devido à crise venezuelana. Líderes como Ivan Duque e Jair Bolsonaro pressionaram Trump a intensificar esforços contra Maduro. O Grupo de Lima, coalizão de países latino-americanos criada especificamente para lidar com a crise venezuelana, exerceu pressão diplomática constante sobre Trump para manter linha dura. Países tradicionalmente cautelosos sobre intervenções americanas, como Argentina e Chile, apoiaram sanções e isolamento diplomático, oferecendo a Trump rara oportunidade de liderar coalizão hemisférica contra regime socialista. Trump também via a questão através da lente de sua rivalidade com Barack Obama. A administração anterior adotou abordagem mais cautelosa, implementando sanções limitadas e evitando confronto direto. Para Trump, que consistentemente criticava as políticas de Obama, uma postura mais agressiva representava a oportunidade de demonstrar liderança mais decisiva em questões que Obama havia tratado inadequadamente. Assessores argumentavam que a cautela de Obama permitiu que a situação se deteriorasse ao ponto de criar crise humanitária e migratória regional. A influência de lobbies também não pode ser ignorada. Empresas de segurança privada, contratados de defesa e grupos de exilados venezuelanos pressionaram consistentemente por políticas mais agressivas. Eric Prince, fundador da Blackwater, chegou a propor operações de mercenários para remover Maduro, embora Trump tenha rejeitado propostas mais extremas. Grupos de exilados venezuelanos concentrados na Flórida, muitos compostos por empresários que perderam propriedades na Venezuela, financiaram campanhas e contrataram lobistas para pressionar por mudança de regime. Por fim, existe o fator psicológico pessoal que não deve ser subestimado. Trump frequentemente personalizava conflitos geopolíticos, transformando disputas entre nações em rivalidades pessoais. Maduro, por sua vez, não hesitava em provocar o presidente americano, chamando-o de imperialista e comparando-o com Hitler em programas de televisão venezuelanos. Essas provocações públicas irritavam profundamente Trump, que respondia com tweets ameaçadores e declarações incendiárias. A escalada retórica transformou a disputa geopolítica em vendetta pessoal que dificultava soluções diplomáticas. A combinação desses fatores econômicos, geopolíticos, ideológicos e pessoais explica a pressão intensa e sustentada sobre o regime venezuelano. Para Trump, remover Maduro não era apenas sobre Venezuela, mas sobre demonstrar que os Estados Unidos ainda podiam moldar eventos hemisféricos e proteger interesses estratégicos contra adversários globais. A obsessão reflete não apenas cálculos estratégicos racionais,
mas a confluência única de interesses econômicos, pressões políticas domésticas e rivalidades pessoais que definiram sua abordagem à política externa.